Vamos lá falar do direito empresarial, né? Também chamado várias vezes de direito comercial. Então a gente vai entender basicamente as relações, o que é esse direito comercial ou empresarial ou comercial, que é o mesmo direito. A gente vai saber o processo evolutivo, como que aconteceu esse processo, como que é a atuação dele, quais as teorias que envolvem. Então a gente vai entender agora um pouquinho desse direito empresarial. Lembrando basicamente para você ficar esperto, né? E acompanhar todos os nossos cursos que estão disponíveis, mas sempre com aquele detalhezinho, que pode estar pegando. Primeiro a gente tem que entender, a gente tem que saber que todo direito ele passa por um processo evolutivo. Então não adianta você chegar e imaginar, por exemplo, esse direito que tem no momento, ele simplesmente apareceu do nada. Isso que as pessoas pensam também muito quando a gente fala do direito virtual, né? Então quando a gente fala do direito virtual, quase todo mundo, coisa nova. Não, o direito virtual ele apareceu de acordo com a demanda da sociedade. Então, da mesma maneira, o direito empresarial ele evoluiu de acordo com as sociedades, né, de acordo com a sociedade de cada período, a população, as demandas de cada período, certo? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então quando a gente fala o que? A gente quer conceituar o direito empresarial, a gente tem que entender que também, lembra da dica, ele também é chamado, vamos fazer a marcação aqui, ele também pode ser chamado de quê? De direito comercial. Então lembrem aí, eu posso chamar também o direito empresarial de direito comercial. Já faço a marcaçãozinha suas, lembrem todas as vezes. A ideia básica desse direito comercial é o quê? Cuidar do exercício das atividades sempre econômicas, né? Organizando o fornecimento de bens e de serviços. Isso aí é o que a gente conhece como empresa. É sempre importante a gente observar que dentre os objetivos desse direito empresarial também está a resolução de conflitos. Então esses conflitos ligados a questões empresariais, né, eles estão totalmente direcionados ao ramo de estudo do direito empresarial. Então a gente tem que ficar ciente sempre em relação ao direito empresarial e essas características importantes. Então, por exemplo, duas empresas entraram em atrito, quem vai resolver? É obrigação do direito empresarial resolver isso aí. Mas não tem uma norma que abrange uma norma específica. Aí a gente vai buscar outras legislações, que são legislações irmãs, né? Ou códigos irmãos, ou legislações, leis irmãs, para ajudar aqui. Então, direito empresarial, existe um código específico no Brasil, né? A gente vai ver também em relação ao mundo como que foi, mas a gente, além de ter o Código Brasileiro, nós temos também o Código Civil Brasileiro, que é um dos códigos que auxiliam aqui no caso do direito empresarial, certo? Então, só relembrando, para conceituar, né, na hora que eu estou na dúvida o que seria então o direito empresarial, a gente vai entender que é aquele ramo do direito que também é chamado de direito comercial, lembrem disso, que ele vai cuidar do exercício de atividades econômicas organizadas e o funcionamento de bens e serviços. Beleza? Lembrem também que a ideia é resolver conflitos de interesses envolvendo empresas, empresários, né? Então, e tudo que eles exploram. Então, uma empresa, uma sociedade empresária, tudo isso é responsabilidade do direito empresarial. Na própria Constituição nossa, a gente vai observar que a atividade econômica, né, ela é prevista lá na Constituição como uma questão atribuída à iniciativa privada. Então, o Estado ele vai ficar o quê? Tendo uma função só supletiva. Então, nesse caso, quando eu estou falando de direito empresarial, eu estou mais direcionado para quê? Para o direito privado e não para o direito público. Lembrem todas as vezes disso. Lembrem então, a área de atuação aqui é o que? A área do direito privado, certinho? Ok, direcionado. Mas e se o Estado tiver uma empresa? Aí a gente vai observar se essa empresa estatal, se ela parte do pressuposto das lógicas administrativas,
né, que são do poder público, ou elas vão partir da lógica empresarial. Se partir da lógica empresarial, direito privado. Se partir da lógica do direito administrativo, vai ser questão pública, e se for do direito empresarial, direito privado. Vamos ficar espertos nessa área de atuação aí. Lembrem todas as vezes, área de atuação, relações comerciais, bens e serviços, processos, abertura de empresas, problemas com empresas, tudo isso aí que resolve é o direito empresarial. Então, olha que bacana. Se eu quero abrir uma empresa, eu vou seguir as normas do direito comercial. Se eu quero acabar com a empresa, eu vou seguir as normas do direito empresarial. Então, existem no Brasil, lembra aí, um código específico para isso? O Brasil tem o Código Comercial. Opa! Só o é que fica ruim, né? O Brasil tem um Código Comercial. Lembrar disso aí todas as vezes. Certinho? Lembrem disso. Área de atuação, questão de empresa e as suas relações. E quais os objetivos, né? O que eu posso colocar aqui como objetivos? Quais são os objetivos na hora que eu falo desse direito empresarial aí? O que eu posso falar para a gente deixar mais claro, né? Vamos imaginar dessa maneira. Quando a gente falar dessa questão específica de, vamos dizer, dos objetivos, né? Vamos dizer assim, dos objetivos que a gente tem no direito comercial, nós vamos observar que um dos objetivos fica mais lógico que a gente, em vez de falar de objetivo, a gente falar de objeto, né? A gente falar do objeto do direito comercial. Então é mais bonito a gente falar do objeto. Por quê? Quando a gente observar essa atividade do empresário, a gente vai observar que essa atividade do empresário no sistema capitalista existem basicamente 4 fatores de produção, que é o capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Né? Então existe uma estruturação da produção, né? Circulação desses bens e serviços, e essa reunião, né? Essa reunião de capital, de mão de obra, de insumo e de tecnologia, ela que vai oferecer ao mercado consumidor preços e produtos com qualidades e que sejam competitivos. Nesse caso específico aí, a função do direito comercial é cuidar do exercício dessa atividade econômica em específico, né, que é a organização de bens e serviços, que a gente vai denominar de empresa. Então, o objeto, a gente, em vez de falar de objetivo, a gente pode falar de objeto, que fica melhor. Então, esse objeto é o estudo desses meios quando eles são socialmente estruturados. Quando eles estão socialmente estruturados, para o quê? Para que não haja conflitos, né? Então, como eu falei com vocês, se tiver um conflito, quem resolve vai ser o direito comercial, e ele tem que estar baseado em leis, em formatos e em legislações específicas, para que não tenha problema nessa relação comercial. Então, cada tipo de sociedade, cada país, cada relação entre países, cada processo comercial é onde que o direito comercial ele vai atuar. Então, esse direito comercial, esse direito empresarial, ele atua nessa área. Ele atua na superação desses conflitos. Ele atua o quê? Na resolução dos conflitos. Ele atua ajudando as empresas para que essas empresas elas não tenham problemas para gerar novos produtos e que esses produtos eles sejam mais competitivos. Então, se eu tenho uma empresa, né? Eu vou ter uma empresa e essa empresa ela precisa atuar no mercado com melhor dinamismo, né? E para que não tenha conflitos tanto entre o consumidor e a empresa e entre empresas e empresas, eu preciso do direito comercial para ele atuar. Se ele não atua, aí a gente vai ter esses conflitos sendo gerados.
Quando essa legislação ela for omissa, a gente vai pegar as chamadas legislações irmãs, né? Vamos dizer assim. No caso do Brasil, a legislação irmã aí é o Código Civil Brasileiro. Quando o Código Comercial ele é omisso, a gente utiliza o Código Civil, né? E além de tudo, a gente tem que observar que temos que pegar também as jurisprudências e as doutrinas. Então lembre, se o código ele for omisso, eu tenho o Código Civil, eu tenho as jurisprudências e eu tenho as doutrinas para que elas atuem nessa área. Então lembrem todas as vezes, todo esse funcionamento da empresa para que eu tenha produtos mais competitivos no mercado e eu não tenha conflitos, né? Não tenha nenhum tipo de conflito entre empresa e entre empresa e consumidor, é o objeto de estudo, né? Em vez de falar de objetivo, a gente vai falar de objeto, é o objeto de estudo do direito empresarial, beleza? Então lembre que essa ideia aí, ela evoluiu, essa ideia que a gente tem aí, ela é uma ideia nova, então a gente vai ver esse conceito um pouquinho mais à frente, como que aconteceu essa evolução do direito empresarial, beleza? Então eu aguardo você aí nas próximas aulas.